Olá, mulheres! Vamos falar mais sobre criatividade. Eu vou apresentar agora os slides e vou explicando um passo a passo que não daria para eu fazer lá no Instagram. Por isso que eu transformei numa pequena aula. 10 minutinhos e a gente vai estar entendendo um pouco mais profundo algumas questões sobre a criatividade. A criatividade ela não é uma palavra solta. A criatividade é uma técnica muito queridinha, ela está de fato em alta, tá? E por isso eu quero gastar um tempo onde eu me conecto com as mulheres para tratar desse tema que eu acho tão importante. Primeiro porque há muitas mulheres que, por alguma razão, elas não se acham criativas, tá? Então, a gente parte sempre, quando se fala de criatividade, de um princípio que a gente precisa encontrar os talentos. Então, a gente é criativa porque é boa nas artes, porque é boa de trabalho manual, porque desenha ou pinta, porque é uma leitora de temas artísticos importantes e interessantes, porque sabe atuar, sabe cantar, sabe performar. Será que é isso que constitui esse entendimento da criatividade? Mas há também um outro tipo de mulher, tá? E aí essas mulheres, elas ficam um pouco em dúvida quando a gente pergunta se elas são criativas. Então, são mulheres que de alguma forma, elas são boas em outros aspectos que elas não entendem porque não enxergam de fato essa questão mais artística, também com conexão com a criatividade. Então, são pessoas da área de medicina, da área de negócios, da área de produtos, da área de comunicação, da área de ideias, tá? Da área de serviços, na área de educação, pessoas que mexem com produtos ou tangíveis ou intangíveis, pessoas que mexem com sistemas operacionais que têm características que parecem bem rígidos, mas têm ali naquele processo há também uma ação criativa naquele processo e hoje tem muitas mulheres envolvidas. Então, como definir de fato o que é criatividade? Então, criatividade ele é um conceito muito mais amplo. Então, primeiro, criatividade é novidade. O que é que chama atenção com criatividade? Como inova, tá? Como traz algo novo para algo que já era feito de uma outra forma. Uma outra questão conectada com criatividade é uma efetividade em alcançar resultados. Então, porque a gente mudou tal aspecto, agora a gente consegue ter mais efetividade em alcançar tal resultado. Então, é algo que consegue ser percebido. A criatividade é também permitir novos caminhos. Então, se rapidamente a gente percebe que fez algo que está bem legal, que está funcionando e que não teve algum tipo de resultado ali, a gente tem que permitir novo caminho. O novo caminho eu sempre chamo de EC. Então, EC a gente tentar fazer um outro percurso com relação àquele mesmo aspecto. E se a gente conseguir fazer um outro percurso para atingir um determinado resultado. E se, ao invés da gente estar insistindo em fazer um produto artístico, inclusive, mais caro, tipo um quadro, por que a gente não pensa também em fazer outros tipos de impressão daquela arte? Então, a criatividade, ela combina muito com o pensar conjunto. Eu não estou dizendo que o artista é solitário, até porque é um pouco romantizado isso, tá? Então, mesmo que o artista seja alguém que consegue criar sozinho, é muito importante que ele compartilhe a ideia. Eu vou detalhar mais à frente, porque a colaboratividade e a criatividade, elas estão muito conectadas. Então, para esse primeiro momento, eu escolhi somente uma técnica, tá? Então, como a gente pode desenvolver o pensamento criativo para a gente trabalhar a ativação da criatividade na mulher, tá? Então,
Primeiro, o nosso cérebro ele pode ser treinado. Então, a gente pode trabalhar no sentido de utilizar uma série de técnicas que ativa, que faz com que as ideias elas fluam de forma mais acelerada. Então, não é essa coisa, o artista tem o tempo inteiro do mundo. Não, gente, isso não funciona, tá? Então, como que eu pego os meus soft skills, como que eu pego as minhas habilidades para, além das técnicas, algumas partes mais sensíveis, inclusive, para que eu possa focar, por exemplo, no ideia. A criatividade, ela parte da ideia. Eu vou depois fazer uma aula completa só sobre ideia, tá? Mas a criatividade, ela parte de uma ideia ou de uma solução de problema. Então, como que eu posso pegar e trabalhar uma visão que traga várias análises sobre determinado assunto, sem ser pelo caminho óbvio? Então, isto já é uma forma de acionar a criatividade. Eu costumo dar o exemplo que o Waze te dá o caminho e você vai por um caminho alternativo. Então, como você vai fazer para buscar um caminho alternativo de trabalhar essas ideias? Então, o pensamento criativo é uma forma de provocar para que aquelas ideias elas comecem a vir por um novo percurso, tá? E ela só vai ser realmente testada se você conseguir implementar. Então, é importante que sejam em pequenas ações. Não precisa ser algo ultra, mega, gigante. Tá? Eu posso exemplificar, por exemplo, em roupa de mulher. Tá? Então, a mulher vai sair com aquela roupa e aí ela nunca colocou o lenço e aí ela põe um lenço ali rápido e ela testa se dá certo, se dá errado. Ao longo do dia, ela vai ver se recebe elogio, se ela não recebe elogio. Tá? Então, são pequenos toques. Não adianta a gente criar uma complexidade ao redor de algo que às vezes nem merece, porque os ajustes eles são pequenos, tá? E aí tem gente que vai dizer, ai, Carla, eu não vou saber sozinha construir um percurso diferente, tá? Então, existem algumas técnicas. Isso é muito importante, porque muita questão da criatividade, ela está conectada com neurociência, tá? E na neurociência já está mais do que comprovado que os nossos pensamentos, eles modelam o cérebro. Então, é por isso que o estímulo ao pensamento criativo, a esse processo criativo, ele é algo que precisa começar e não parar. Porque eu fiz tanta questão de reforçar isso. Porque a gente cria novos percursos neurais. E aí, através desses novos percursos, a gente vai criar também essas novas possibilidades. E isso a gente permite uma ampliação de ideias. Então, o objetivo é esse, a gente trabalhar o pensamento criativo, de forma que a gente libere, a gente adie o julgamento e a gente libere uma quantidade maior de ideias ou de soluções, depende do qual vai ser o foco, não é? De onde a gente está ativando essa criatividade, para que a gente se sinta mais tranquilo, mais à vontade para testar uma série de questões, tá? O que são técnicas que pode ajudar? Então, você tem uma ideia, mas você quer iniciar um percurso num nível de processo mais criativo, mas você não sabe como, tá? Então, qual é a primeira dica de técnicas? Começa a buscar soluções totalmente fora do óbvio. A do óbvio, sua mente já sabe, seu inconsciente já sabe e você já sabe. Começa a buscar algo totalmente fora do óbvio para a execução daquela sua ideia. Pode ser com relação ao porte do negócio, pode ser da ideia, não é? Então, eu vou formatar uma camisa e eu vou fabricar 1000. Não, mas o meu pensamento era somente 100. Não, começa a formatar totalmente fora do caminho óbvio. Tá? Não, você ia bancar, não, agora você vai buscar um patrocinador. Então, quem pode estar contigo nesse projeto, tá? Experimente. Tente, de fato, experimentar, fazer pequenos testes, tá? Que te possibilitem uma ampliação
das possibilidades de execução daquela sua ideia. Formula perguntas que te ajudem a desenhar a ideia, tá? Então, formula esse caminho. Use mapas mentais para que conecte essas ideias de fato, tá? Que você crie desenhos. A ideia, ela nasce normalmente na mente de alguém. E aí é preciso conversa, é preciso compartilhar, é preciso dividir essa ideia com outras pessoas para que essa ideia ela migre da mente para o papel e, logicamente, do papel para a prática. Então, é muito importante que você escolha com quem você vai compartilhar essa ideia e quem vão ser os teus parceiros de retirada da ideia do papel para, de fato, se tornar algo mais tangível, tá? Então, a criatividade, ela pode acontecer e ela deve acontecer em vários níveis, tá? Então, no nível do processo criativo, ela é a causa. Então, eu preciso da criatividade para gerar todo um percurso, por exemplo, de uma ideia, tá? Tem gente que acha que para gerar algo muito criativo, você tem que estar numa atmosfera criativa, num ambiente criativo, tá? Então, a criatividade é sobre gente, não é sobre lugar, tá? Então, a atmosfera criativa, ela precisa estar nas pessoas. É lógico que é muito legal quando você está num ambiente super criativo, é lógico que aquela atmosfera de alguma forma influencia, é lógico que tem gente que diz, eu consigo me inspirar melhor com música, com vídeo, tá? Então, tudo isso é importante, mas a atmosfera criativa, ela está na capacidade de geração de ideias na mente, tá? E o resultado dessa criatividade, ela está conectada ou com um produto, ou com um serviço, ou com um processo, tá? Que ele vai sendo apresentado de alguma forma diferente, né? De forma que traga alguma novidade. Se eu parar de falar a palavra criatividade, eu substituiria pela palavra novidade, tá certo? E aí, como potencializar a sua criatividade? Primeiro, permitindo o erro. Toda vez que a gente vai ampliar, toda vez que a gente vai sair do percurso óbvio, a gente vai errar. A gente precisa errar e ser rápido em consertar o erro, tá? Então, não tem problema errar. A gente precisa ser rápido em fixar aquele erro, tá? Permitir testar mais. Você tem muitas ideias, mas quantas você tem testado? Então, precisa testar, precisa colocar em prática. O exemplo que eu dei da roupa com o lenço. Teve a ideia, põe o lenço na hora. E daí, avalia, tá? Possibilite arriscar mais. Não tem como a gente ficar no óbvio, tá? E achar que está sendo hiper, mega criativa. Então, é necessário arriscar mais. Se atualizar. Então, eu gosto muito de ir, inclusive, para outras áreas, para outros mercados, para outras indústrias, ver como outras áreas fazem e puxar de volta para a minha área, tá? Então, se você é de saúde, vai para outra área, vai para comunicação. Se você é lá de comunicação, vai olhar como alguém da área de saúde está fazendo. Então, é interessante fazer esse intercâmbio de ideias como forma de se atualizar. Se auto-olhar. Então, você vai perceber que quando a gente começa a trabalhar pensamento criativo, a gente vai se sentindo, de fato, mais rápido nas ideias, que é, naturalmente, uma maior criatividade, tá? Então, precisa se auto-olhar e se fiscalizar. Eu estou melhorando, eu estou avançando, eu estou testando. Então, sempre tem um pouco desse auto-olhar. Permitir influenciar aspectos de bem-estar. Então, a criatividade, ela vai influenciar aspectos de bem-estar, porque a gente vai se sentindo menos pesado e mais leve, até mesmo pela permissão do erro, tá? Então, começa muita sensação de bem-estar a partir dessa permissão do erro. E, por último, ser honesta com o seu crescimento. Então, existe um movimento que você começa a criar, tá? E você precisa ser honesta com esse movimento. Você precisa
e se sentindo mais liberada, e se sentindo arriscando mais. A criatividade, ela tem muita conexão com ousadia, tá? Então, ouse, arrisque, teste. A gente não vai saber se a ideia ficar somente na cabeça, como seria essa ideia na prática. Então, eu espero ter ajudado vocês. Passei até um pouco do que eu comecei lá falando que deveria ser. Então, essa pequena aula de 15 minutos, ela tem a intenção de ativar o seu processo, na verdade, o seu pensamento criativo, e eu espero que você tenha, que eu espero que você possa, de fato, colocar em prática algumas dessas dicas que eu dei aqui. Obrigada.